E aí, minha gente? Que tal filosofar? Alguns meios de comunicação noticiaram um tempo atrás que Maria Vitória Rondon, vencedora do concurso Miss Grande Mato Grosso 2024, renunciou ao título 3 dias após ser eleita. Foi no dia 24 de julho deste ano. Ela percebeu que os coordenadores transmitiram, em diversos momentos, que a beleza dela e como ela usa não se encaixavam no perfil que estavam buscando. Sem chão, ao ver a minha vitória contestada, disse ela, mesmo com todos os jurados votando a meu favor. Foi um momento difícil que me fez pensar se eu deveria estar ali. O que mais me marcou foi a fase após a coroação, quando não vi nem recebi nenhum tipo de apoio ou abraço de congratulações dos coordenadores, contou ainda. Interessante esse acontecimento, não é mesmo? Mas o que isso tem a ver com paradigmas e estereótipos? Este é o tema que gostaria de conversar com vocês hoje aqui. Paradigmas e estereótipos. Meu nome é Simval Júnior, exerço o ofício de professor de filosofia e o ministério presbiteral. Mas o que eu gosto mesmo é de filosofar. Que tal filosofar comigo? Minha gente, o fato ocorrido com Maria Vitória Rondon em julho deste ano de 2024, após ela ter conquistado, veja bem, após ela ter conquistado o título de Miss Grande Mato Grosso, revela quanto o preconceito e a discriminação ainda estão muito presentes na nossa sociedade brasileira, em muitos lugares, contra muitas pessoas e em diversas situações. Ela, por ser uma jovem linda, porém negra, não recebe as saudações, as felicitações dos membros da coordenação do evento. E para ela, isso foi um grande sinal. Eu já falei em outro momento sobre preconceito. E hoje eu trago aqui esses dois novos conceitos que têm muito a ver com o tema do preconceito, ou seja, paradigma e estereótipo. Creio que estes dois conceitos explicam bem
a fonte do preconceito. O que é paradigma? Nada mais é do que a representação de um padrão a ser seguido, um modelo. Thomas Kuhn, um físico espetacular, por suas contribuições à história e à filosofia da ciência, aprofundou bastante em muitas obras sobre o conceito de paradigma. Ele entendia que as ciências se serviam de paradigmas, de modelos mais ou menos permanentes ou estáveis por um maior ou menor tempo, para gerar outros paradigmas que solucionassem os problemas levantados pelas pesquisas. É importante a gente salientar, a partir da própria concepção de Kuhn, que os paradigmas mudam, tanto na ciência, quanto na sociedade, quanto na psicologia, no ser humano. Aliás, em termos de comportamento, não existe um paradigma fixo. Até porque existem esses dois fatos. O ser humano muda, o ser humano é uma metamorfose constante, desde a sua geração até a sua morte, e os comportamentos mudam também com cada ser humano, até porque cada ser humano possui a sua singularidade. Ninguém é estritamente igual a ninguém. Somos semelhantes, mas não estritamente iguais. Por isso, encerrar o ser humano e até mesmo a realidade em paradigmas ou em padrões rígidos comporta uma grande violência. Uma grande violência. No que diz respeito aos estereótipos ou ao conceito de estereótipo, a coisa relacionada ao tema do preconceito é tanto quanto interessante. Porque estereótipo, ao contrário do que eu pensava, nasce no século XVIII, com o gráfico francês Firmin Didot, em 1794, no ambiente da impressão. Eu imaginava que a palavra estereótipo vinha lá do grego antigo, clássico, mas não. Este gráfico começou a usar para designar as placas utilizadas justamente para a impressão de papéis, para publicação de livros, jornais, revistas, entre outras coisas. Mas a sua utilização, no sentido mais psicológico ou social, foi usado pelo jornalista estadunidense Walter Lippmann, que aplica desta maneira o termo estereótipo pela primeira vez em 1922, no seu livro Opinião Pública. Então, como bem se pode ver, estereótipo diria que é uma forma de etiquetar, de rotular
uma realidade qualquer ou a realidade de uma pessoa. É uma forma de interpretação superficial da realidade a partir de padrões de ideias pré-concebidas, ideias estas resultadas da falta de conhecimento geral sobre um determinado assunto, sobre fatos, sobre pessoas, sobre a própria realidade. Então, com um estereótipo, se rotula. Ao ver que num recipiente possui um conteúdo branco, um pó branco, ao invés de verificar se é farinha, se é açúcar ou se é sal, logo se coloca lá um rótulo, um sal, quando ali contém açúcar. O estereótipo faz isso, rotula. Não é do desconhecimento de muitos de nós que rotulações existem de várias maneiras. E muitas pessoas reagem de acordo com as rotulações dadas às pessoas, a realidades, a fatos, sem antes entender com maior profundidade o que aqueles fatos, realidades, pessoas realmente são. Esses dias atrás, eu ouvi um depoimento de um jovem rapaz que passeava pela Avenida Paulista, em São Paulo, e passeava abraçado com seu pai. Pessoas extremistas, preconceituosas, que transitavam também por ali, ao ver aquela cena do jovem abraçado ao seu pai, reagiram violentamente, espancando a ambos, achando que eram um casal homossexual. E se fosse casal homossexual, não daria direito a estes transeuntes preconceituosos de agredir violentamente essas duas pessoas. Então vejam o nível do preconceito fundamentado em paradigmas, uma ideia ou modelo fixo, né? Talvez aí por detrás aquela ideia de que um homem não anda abraçado a um outro homem, devido a padrões estabelecidos antigamente, e o estereótipo relacionado a isso. Que homem que anda abraçado a outro homem é homossexual. Outro exemplo. No ambiente acadêmico, uma vez, surgiu a discussão se deveria ser implantada a disciplina de cultura africana e afro-brasileira no curso de filosofia. Então gerou-se uma boa discussão, até que um professor disse o seguinte, eu estava nesta reunião, disse o seguinte, pode até implantar esta disciplina, desde que não se associe à ideologia. Aí
eu perguntei, mas o que você quer dizer com isso? Que ideologia? Não, essas coisas, ele respondeu, que falam por aí. Aí falou, por exemplo, as cotas, né, universitárias. Tem muita gente da tua cor, apontando para mim, que não acham certo. Mas aí me veio aquela mesma sensação, ou uma sensação semelhante, que teve Maria Vitória ao renunciar o seu título de Miss Grande Mato Grosso. O que eu estou fazendo aqui? Será que esse é meu lugar? Mas ao contrário dela, eu não renunciei. Mas ficou aquela coisa atrás da orelha. Interessante. Se hoje no Brasil se trabalha com sistemas de cotas em universidades para garantir o direito de uma pessoa negra ou parda de ter acesso, um maior acesso à universidade, deve-se ao próprio fato de que, quando houve a abolição da escravidão, não houve a devida reparação. Aqui fica então a pergunta: sobre o que se fundamenta o nosso filosofar? Será que o nosso filosofar se fundamenta sobre paradigmas ultrapassados, anacrônicos, totalmente superados, que não servem mais para nada? Que existe hoje uma tendência muito forte de copiar ideias lá da Idade Média, da Idade Antiga, ou até mesmo do período moderno, e querer implantá-los nos tempos de hoje. E será que a nossa visão da realidade é nítida o quanto possível? Ou ainda, será que a gente busca uma visão ou uma percepção o mais nítida possível da realidade? Ou nos acomodamos a uma visão estereotipada? Ou ainda, nos conformamos com os rótulos que são colocados na realidade? Antes de encerrar, gostaria de dizer que uma das formas para superar os estereótipos e os paradigmas, a arte nos indica. Justamente porque a boa arte, a arte de qualidade, tende a romper com paradigmas e implodir estereótipos. A boa arte faz isso, através da literatura, através da pintura, através da música. Falando em música, hoje se questiona muito se o funk, por exemplo, é arte. Independente de gostar ou não, é preciso que a gente
avalie e aprecie o funk como uma manifestação cultural e artística que vem aí para quebrar estereótipos. Muitas vezes o que acontece? As pessoas, para desqualificar o funk, dizem que é imoral, que é coisa do demônio, e todas essas coisas aí que muitas vezes inventam para desqualificar uma determinada realidade, manifestação ou comportamento. Mas o funk, como tantas outras manifestações culturais, artísticas, como por exemplo o impressionismo, expressionismo, o abstracionismo, o surrealismo, o minimalismo e tantas outras formas de manifestações culturais, serve para romper paradigmas e implodir estereótipos. E apontam para uma dimensão do conhecimento que é muito legal e que deve ser levado muito em conta, que é justamente a criatividade do olhar perante a realidade, não para criar novos estereótipos ou novos rótulos, mas para compreender a realidade como de fato ela se apresenta, como de fato ela se manifesta. Que bom a gente perceber que há caminhos para um filosofar sem estereótipos e com bons paradigmas, não é mesmo? Então, até o próximo encontro.